Fala galera, bom dia, canal Bets e Tips na área aqui, passando para deixar os palpites dessa segunda-feira, dia 29 de 5, início de semana, depois de um final de semana muito movimentado com o fim de várias grandes ligas, da pipocada monstra do Borussia. Chegamos à segunda, temos alguns bons jogos em ligas menores da Europa, temos uma boa rodada do Campeonato Argentino também, então conseguimos separar algumas boas oportunidades para nós operarmos no mercado na segunda-feira. E mantendo o nosso hábito, eu gostaria de agradecer as pessoas novas que estão chegando no canal, aqueles que já nos seguem desde o início. E se curtir nosso conteúdo, deixa um like, isso nos ajuda bastante, fortalece o canal, faz com que o conteúdo chegue a pessoas que ainda não nos conhecem. E o melhor é que é de graça, né? Não custa nada para ninguém. Mas como de costume também, já vamos aos nossos resumos. Sabadão foi um sábado bem movimentado, dia 27 de 5. Deixamos, se eu não me engano, foram 17 ou 18 palpites, erramos 4. Desses 4, o mais marcante foi o do Borussia, que bastava ganhar em casa para levantar a taça e conseguiu uma incrível façanha de não ganhar do mais. O time já estava desinteressado no campeonato, era o 9º colocado. O time saiu perdendo 2-0, conseguiu buscar o empate no finalzinho, mas não tinha mais tempo para virada. E acabou vendo o Bayern de Munique, que fez um gol no final do jogo também, vencendo a taça, se eu não me engano, pela 11ª ou pela 12ª vez consecutiva. Que amarelada do time do Borussia, meu Deus. Os outros Reds foram no jogo do Union Berlin. Union Berlin foi um jogo muito movimentado, principalmente no primeiro tempo. O time da casa teve várias oportunidades de fazer o gol, o Werder Bremen também, mas as oportunidades não foram convertidas em gols. O gol acabou saindo no segundo tempo. Aí o Union Berlin diminuiu o ritmo, o Werder Bremen já não tinha mais força, nem vontade aparentemente, de uma reação, e o jogo acabou 1-0. O jogo do Sparta Praga, o time perdeu em casa, segunda derrota do ano em casa. Foram quase 30 jogos em casa e apenas uma derrota, e ontem conseguiram perder novamente. E o jogo da Finlândia eu não consegui acompanhar, porque sábado é um dia de grade muito movimentado, tinha muitos jogos, eu não consegui acompanhar. E estatisticamente foi um jogo relativamente parado. Em pré-live era um jogo com alta tendência para gols, nenhum dos times tinha 0-0 no campeonato, mas acabou não batendo. Tivemos um reembolso também no jogo do Flamengo, o Gabigol perdeu um pênalti, e de resto tudo entrou. Uma boa notícia também, mais uma boa notícia, é que cravamos o bilhete pronto, o over 1,5 no jogo do Fortaleza e do Vasco e a vitória do Porto. Fortaleza nos deu um pequeno susto, deixou para fazer os gols no final, mas deu tudo certo. E antes dos palpites, eu queria lembrá-los que isso não são recomendações de apostas. O nosso material são estudos que a gente faz através de estatística, e nós postamos eventos com alta probabilidade de acontecer, mas são opiniões pessoais. E caso vocês concordem com essa opinião, montem seus bilhetes da maneira que acharem melhor e fiquem à vontade para usar esse material. Outro recado também, aproveitando, os links dos grupos de Telegram estão fixados no primeiro comentário de cada vídeo. E também tem o meu WhatsApp à disposição, caso vocês queiram tirar algum tipo de dúvida. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites dessa segunda-feira, dia 29 de 5. Já falamos demais, então vamos lá. Iniciando a grade do dia, na Suíça, às 11h30 da manhã, o St. Gallen recebe o Sion. Dois times da parte de baixo da tabela, o St. Gallen tem o 8º, o Sion é o lanterna, que é o 10º, e está brigando ponto a ponto com o Intertour para não cair para a segunda divisão. A diferença entre os dois é de apenas um ponto. Esse jogo é muito importante para o Sion. As duas equipes possuem média de gols acima de 3 por partida. O St. Gallen tem uma taxa de over 1,5 de 86%, o Sion de 83%. Nas últimas 10 partidas, o St. Gallen marcou em 8, tomou em 10. O Sion também tomou gol nas últimas 10 partidas. Ambas bateram over 1,5 em 9 das últimas 10 partidas. Aqui temos uma tendência de jogo para gols. Normalmente já seria assim, ainda mais com a necessidade da vitória do Sion, que deve se abrir ao jogo. Essa possibilidade de gols aumenta ainda mais. Aqui cabe um gol no primeiro tempo já, com o áudio um pouquinho melhor. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, cabe o ambas marcam para uma entrada simples. Nós vamos de over 1,5 para compor o bilhete. Às 13 horas, campeonato da Dinamarca. O Brøndby recebe o Nordsjælland. O timezinho com nome difícil de dizer. O time da casa é o 6º colocado com 40 pontos, enquanto que o time visitante é o vice-líder com 54. Apenas um ponto atrás do Copenhagen, que é o líder. Partida extremamente importante na busca pelo título. Aqui novamente nós temos uma partida com tendência para gols. O campeonato dinamarquês também é um campeonato muito over, geralmente paga bem. As duas equipes bateram over 1,5 em 80% dos jogos do campeonato. Nos últimos 10 jogos, o Nordsjælland tem uma média de 3,6 gols por jogo, isso é uma média muito alta. E também nos últimos 10 jogos, o Brøndby marcou em 8, tomou gol em 8, bateu over 1,5 em 8, bateu um gol no primeiro tempo em 9,
Já a equipe visitante marcou em 8, tomou nos últimos 10, ambas marcam nas últimas 4. Então aqui, invariavelmente, temos uma tendência de jogo para gols, ainda mais com a situação do campeonato em que o time visitante precisa da vitória. Aqui nós vamos de over 1,5. 15h30, campeonato egípcio, o Al-Ahly recebe o Cerâmica Cleópatra. O Al-Ahly é o virtual campeão, é o bicho papão do Egito, ganha tudo. E dessa vez não vai ser diferente, o time já está 4 pontos à frente mesmo com 4 jogos a menos. Já o Cerâmica Cleópatra é o 12º colocado. Nos últimos 10 jogos em casa, o Al-Ahly tem 8 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Cerâmica Cleópatra, nos últimos 10 jogos fora de casa, ganhou apenas um. Aqui a minha única dúvida é se o Al-Ahly vai poupar alguns jogadores, visto que logo na sequência tem uma fase eliminatória da Champions League da África, que dá para guardar até perto do início do jogo, quando caem as escalações. Se o time for titular, dá para entrar com uma vitória simples do time da casa. Caso poupe alguns jogadores, dá para entrar com a segurança do empate. Então, para quem for fazer o bilhete pré-live e sem oportunidade de dar uma conferida na escalação dos times, entre com em casa empate anula. 14 horas, chegando na Suécia, o Degerfors recebe o Varberg. O Degerfors é o 11º colocado do campeonato, enquanto que o Varberg é o último, o 16º. Em 9 jogos não tem nenhuma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Aqui eu vejo um jogo com 2 oportunidades de entrada, uma é com um empate anula para o time da casa. Mesmo não estando muito bem colocado, é o time favorito perante ao visitante. E a outra entrada possível no mercado de gols. O Degerfors tem uma média de 3,8 gols por jogo. Bateu over 1,5 em todos os jogos do campeonato. Bateu over 2,5 em 80% dos jogos do campeonato. Já o time visitante bateu over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Bateu over 2,5 nas últimas 4. Aqui são defesas que permitem muitos gols. Temos a tendência de um jogo para gols. Aqui também dá para fazer uma entrada com gol já no primeiro tempo, mas nesse caso eu prefiro dar uma esperadinha, uma guardadinha no início do jogo para ver como é que o jogo vai começar. E nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 14h15, campeonato da Noruega, o Rankan recebe o Lillestrøm. Nós temos uma rodada cheia do campeonato da Noruega, que é um campeonato muito bom de operar. No entanto, num primeiro momento não conseguimos encontrar estatísticas de alta probabilidade muito claras. Então vamos deixar para operar a maioria dos jogos no Telegram, eu já operar em live. E nesse jogo o Rankan e o Lillestrøm, o time da casa é o 15º e penúltimo colocado do campeonato, enquanto que o Lillestrøm é o 5º. O time da casa tem absurdos média de gol de 4,14 por jogos, o time visitante de 3,71. O time da casa bateu over 1,5 em todos os jogos do campeonato, over 2,5 em 71% dos jogos. Já o time visitante bateu over 1,5 em 86% dos jogos. Aqui é uma tendência altíssima de jogo para gols. Para quem quer arriscar um pouco mais, cabe o over 2,5. Tá com uma odd de 1,95 para uma entrada simples, é uma entrada é uma odd muito boa. Até mesmo a odd de over 1,5 tá boa para compor um bilhete, está 1,29. Então aqui nós vamos de over 1,5. Às 16h30 chegamos ao campeonato argentino. Campeonato argentino que praticamente todo vídeo a gente fala que é um campeonato que tem uma média de gols muito baixa. A maioria dos seus times fazem poucos gols. Mercado que a gente vem operando bem em under e geralmente a gente acerta. Aqui nesse jogo o Colón recebe o Central Córdoba. São dois times que estão na parte de baixo da tabela. O Córdoba é o 19º, enquanto que o Colón é o 20º. São times que marcam poucos gols. O time da casa tem uma média de 0,88 gols feitos por partida. Já o visitante é uma média ainda menor, de 0,71. Os dois times possuem média de gols por jogo abaixo de 2. No campeonato, o time da casa bateu over 2,5 em apenas 29% dos jogos. O time visitante em apenas 18, isso é um número muito baixo. Ambos bateram under 3,5 em 88% dos jogos do campeonato. Então aqui me parece uma entrada bem clara. Aqui nós vamos de under 3,5. 16h15, campeonato da Islândia. O Víkingur Reykjavik recebe o Valur. Aqui é um duelo do primeiro contra o terceiro colocado do campeonato. Um fato que chama a atenção é que o time da casa é o primeiro colocado com 9 vitórias em 9 partidas. Marcou 21 gols e tomou apenas 2. Vem atropelando todo mundo. O time visitante faz uma boa campanha. Dos últimos 6 jogos ganhou 5. Mas ainda assim o time da casa continua favorito. Para quem quer arriscar um pouco mais, cabe uma vitória simples do time da casa. Tem uma odd de 1,73, é uma odd boa. Ainda mais que o time da casa ganhou todas as partidas ainda que jogou esse ano. Aqui, por se tratar de um confronto contra o terceiro colocado, que também vem fazendo uma campanha boa, nós optamos por uma aposta mais conservadora. Nós vamos de casa empate anula. Às 19 horas, voltando para o campeonato argentino, o Huracan recebe a União Santa Fé.
Mais um duelo de dois times da parte de baixo. O Huracan é o 22º, enquanto que o União Santa Fé é o 28º e lanterna. O time visitante tem apenas 2 vitórias em 16 jogos do campeonato. Ambos os times têm uma baixa média de gols em seus jogos. O Huracan tem uma média de gols feitos de 0,88 por jogo. Já a União Santa Fé de 0,56. O time marca praticamente um gol a cada 2 jogos. Ambos os times bateram under 3,5 em 88% dos jogos do campeonato. Aqui, para quem quer arriscar um pouco mais, cabe uma entrada de under 2,5. E nós, para compor um bilhete, vamos de under 3,5. E encerrando a grade do dia, às 20 horas, continuando também no Campeonato Argentino, o Instituto de Córdoba recebe o Estudiantes de La Plata. O time da casa está em 17º no campeonato, enquanto que o Estudiantes faz uma boa campanha, é o 4º colocado. Novamente temos uma situação em que ambos os times têm uma média muito baixa de gols em seus jogos. O Instituto Córdoba tem a média de 2,06, o Estudiantes de La Plata de 2. Aqui eu vejo 2 possíveis boas entradas. Eu gosto de uma dupla chance para o time visitante, já que vem fazendo uma campanha muito mais sólida. E também gosto de operar under no mercado de gols. O Estudiantes bateu o under 3,5 em todos os jogos do campeonato. O Instituto Córdoba bateu em 9 dos últimos 10. Tendência de um jogo de poucos gols aqui. Mais uma situação em quem quer arriscar um pouco mais, de fazer uma entrada simples do under 2,5 também cabe. Nós vamos de under 3,5 para compor o bilhete. E esses foram os palpites para hoje. Antes do bilhete pronto, queria lembrá-los que os links dos canais do Telegram estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Aproveitar e agradecer também a todo mundo que está entrando nos canais do Telegram. Quem tiver dúvida pode me chamar no WhatsApp ou até mesmo no Telegram, eu respondo todo mundo. Se tiver algum interesse, fiquem à vontade. E no bilhete pronto do dia, temos 2 vitórias do time da casa com empate anula aposta, do Viking Reykjavik em cima do Valur e do Al-Ahly Cairo em cima do Cerâmica Cleópatra, pagando uma odd de 1,66. E por hoje era isso. Eu queria agradecer quem chegou até aqui. Se curtiu o conteúdo e quiser deixar um like, nós agradecemos. Queremos desejar a vocês um ótimo início de semana, uma boa sorte para todos nós. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente postando os palpites de terça-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu!